E quando a cidade não tem cartórios de registro nem cartório de notas, o que fazer? Acompanhe o nosso especialista e tire todas as dúvidas. A estruturação dos cartórios também leva em consideração o tamanho e a população das cidades. A lei que rege a organização e a criação dos cartórios é de competência do Tribunal de Justiça. Assim, o número de cartórios e suas atribuições são reguladas por lei estadual. E existem cartórios em todas as cidades do Brasil? A resposta é positiva. Com base na disposição legal da Lei 8935, todos os municípios devem contar ao menos com o cartório de registro civil de pessoas naturais. O cartório de registro civil de pessoas naturais ele é responsável pelos nascimentos, casamentos e óbitos. Os indicadores deste cartório são extremamente importantes para a implementação das políticas públicas do Brasil, e são a partir deles que o governo consegue melhor dimensionar a alocação de recursos. Por exemplo, na pandemia, os dados foram atualizados dos óbitos justamente com as informações fornecidas pelo Registro Civil de Pessoas Naturais. Assim como o Registro Civil possui diversas parcerias com os órgãos públicos. Por exemplo, hoje, quando se vai registrar uma criança, na certidão de nascimento dela já sai com o próprio CPF da mesma. Então facilita para o cidadão, que não é necessário mais comparecer à Receita Federal, e facilita também para a própria base de dados do governo federal, porque os cartórios já fazem essa função, simplificando a vida tanto do Estado como também da população. Em 2017, os registros civis foram reconhecidos como ofícios da cidadania, pois foi atribuída a essa delegação extrajudicial novas atribuições. Como possível também, hoje até tem previsão para emissão de passaporte. Os registros civis de pessoas naturais possuem alta capilaridade, somando mais de 13 mil unidades em todo o país. Em relação às outras atribuições de cartório, existem em todas as cidades do país? Não, vai depender da organização judiciária, mas o cartório do registro de imóveis e o de protesto, por exemplo, em São Paulo é comum que se veja nas comarcas, onde são as cidades que possuem fórum, um juiz de direito e um promotor. Mas é a lei estadual que irá regulamentar essa questão. Quanto maior a cidade, é comum que se tenha mais cartórios. Por exemplo, o município de Tabelião, ele possui 25 mil habitantes e possui somente um cartório de notas e protesto. Já na cidade de Presidente Prudente, que conta com quase 250 mil habitantes, existem 4 cartórios de notas e protesto, sendo que na nossa capital paulista, em São Paulo, há 30 tabelionatos de notas e ainda sem contar os subdistritos que também cumulam essa função. Em relação à acumulação das funções, é muito comum no interior. Por exemplo, uma cidade, geralmente o tabelionato acumula a função de notas com protesto, o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos e o registro civil de pessoas jurídicas. Agora, a gente vai explicar um pouco sobre as especialidades do cartório, que é muito comum que a população se engane. E qual cartório eu tenho que ir? Registrar o nascimento, fazer uma escritura, registrar a escritura, e aí, qual cartório eu tenho que ir? O cartório de registro de imóveis, ele é competente para registrar as escrituras públicas e os instrumentos particulares. É muito importante as pessoas saberem que no município em que há mais de um cartório de registro de imóveis, deve-se pesquisar em qual está o registro daquele imóvel, porque ele possui competência exclusiva. Já em relação ao registro civis das pessoas jurídicas, ele é responsável pelo registro das pessoas jurídicas de natureza simples, pois as pessoas jurídicas que possuem conotação empresariais, elas devem ser registradas na junta comercial. O registro de uma fundação ou associação é feito no registro civil de pessoas jurídicas. Já o registro de títulos e documentos é responsável pelo registro, por exemplo, dos contratos que têm que produzir efeito perante terceiros, como contrato de parceria agrícola ou pecuária, também um contrato de crédito rotativo com alienação fiduciária em garantia de bens móveis.
Já o tabelionato de notas, ele é responsável pela lavratura de escrituras públicas, testamentos, reconhecimentos de firma. O tabelião, ele é responsável por dar forma jurídica à vontade das partes. Então ele vai instrumentalizar com segurança jurídica o que o cidadão requer a ele. Já o tabelionato de protesto, ele é responsável pela recuperação do crédito. Caso um contrato ou título de crédito não seja honrado, é possível que o credor solicite ao tabelião de protesto que se intime o devedor sob pena de restrições em seu nome. Além dessa restrição ao crédito, há também a interrupção da prescrição. Logo, o credor tem um prazo maior para cobrar judicialmente essa dívida que não foi honrada. E é muito importante também as pessoas saberem que o protesto do título, ele é feito de forma gratuita para o credor. Então, somente quando o devedor comparece ao cartório para pagar essa dívida, que ele mesmo que vai pagar, além do débito, as dívidas também dos emolumentos do cartório. Justamente. E a recuperação do crédito no protesto, ela tem uma alta eficácia. O trito legal em que o devedor é intimado para acertar tem uma eficácia em média de 30%. E caso ele seja protestado, são 5 anos a vigência dessas restrições. E a eficácia nesse período de 5 anos pode chegar, em alguns casos, até 60% ou 70%. E você que possui alguma dúvida sobre a atribuição de cartório, acesse o portal do Urbanize e deixe lá seu comentário.